A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 13 de fevereiro, a igreja nos oferece uma das passagens mais tocantes do Evangelho de Marcos. A cura do homem surdo que falava com dificuldade. Uma passagem que fala de silêncio, de isolamento, de palavras que não conseguem sair e de um Deus que se aproxima para fazer o que a gente não consegue fazer sozinho. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja me ouvindo agora, carregando um peso que ninguém vê. Eu sei das noites em que você deitou na cama, pedindo a Deus para acordar diferente, para sentir diferente, para ser diferente. Eu sei dos dias em que você sorriu para o mundo inteiro, mas por dentro estava gritando um grito mudo que ninguém conseguia escutar. Eu sei das vezes em que você tentou falar o que sentia, mas as palavras simplesmente não saíam, travavam na garganta como se existisse uma parede invisível entre o seu coração e a sua boca. Eu sei do cansaço de tentar explicar para quem não entende. Eu sei do medo de se abrir e ser mal interpretado. Eu sei da solidão de estar cercado de gente e ainda assim se sentir completamente sozinho, como se você estivesse falando uma língua que ninguém mais fala. Eu sei das orações que pareceram não subir, das palavras que pareceram voltar vazias. Eu sei do silêncio que dói mais do que qualquer barulho. Eu sei das feridas que não sangram por fora, mas que ardem por dentro toda hora. E eu sei também do medo, medo de não ser ouvido, medo de não ser entendido, medo de que, mesmo que você grite, ninguém vai perceber. Medo de que a sua dor seja pequena demais para merecer atenção. Medo de que você já tenha usado todas as suas chances de recomeçar. Medo de que seja tarde demais. Medo de que Deus tenha desistido de você. Medo de que a fé que você tinha um dia tenha ido embora para nunca mais voltar. Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras tocou no lugar certo do seu coração, então eu preciso te dizer, este Evangelho não veio por acaso até você hoje. Ele veio porque Deus sabe exatamente onde você está. Ele veio porque o céu olhou para você e disse, esse precisa ouvir, esse precisa saber que não está sozinho. Escuta o que acontece nessa passagem. Jesus sai da região de Tiro, passa por Sidônia e continua até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. E lá trouxeram até ele um homem surdo que falava com dificuldade, um homem que não conseguia ouvir o mundo ao redor e que quando tentava se expressar, as palavras saíam embaralhadas, confusas, incompletas. Imagina a vida desse homem. Imagina acordar todo dia sabendo que você não vai ouvir o canto dos pássaros, a voz das pessoas que você ama, o som da chuva caindo no telhado. Imagina tentar falar e ver nos olhos dos outros a confusão, a impaciência, às vezes até o deboche. Imagina o isolamento, imagina a solidão. E o que Jesus faz? Ele não fica parado esperando, Ele não diz volta quando estiver melhor. Ele não exige que o homem prove que merece ser curado. Jesus simplesmente age. Ele toca, ele olha para o céu, ele suspira e diz uma palavra, Efatá, abre-te. Você percebe o que está acontecendo aqui? Jesus não está apenas curando um homem de 2000 anos atrás. Ele está falando com você agora, neste exato momento. Quando tudo em você grita, eu não consigo mais, Jesus diz, abre-te. Quando você sente que ninguém te escuta, Jesus diz, abre-te. Quando as palavras travam e você não consegue expressar a dor que carrega, Jesus diz, abre-te. Quando o medo paralisa, quando o cansaço vence, quando a esperança some, Jesus diz, abre-te. Não é você quem precisa se abrir primeiro, é Jesus quem abre.
É Ele quem faz o trabalho, é Ele quem toca nos seus ouvidos fechados pela dor e na sua língua travada pelo medo e diz: agora você pode ouvir, agora você pode falar, agora você pode viver. Mas tem um detalhe nesse evangelho que eu preciso que você preste muita atenção. Diz o texto que Jesus afastou o homem da multidão. Ele o levou para um lugar separado, longe dos olhares curiosos, longe do barulho, longe da pressão de ter que parecer bem na frente dos outros. Jesus não curou aquele homem em público como um espetáculo. Ele o curou no silêncio, na intimidade, no encontro pessoal. E isso diz muito sobre quem é o nosso Deus. Ele não é um Deus que faz contabilidade das suas falhas. Ele não é um Deus que fica esperando você resolver sua vida para então se aproximar. Ele não é um Deus que precisa de plateia para agir. Ele é um Deus que te puxa para o canto, que te olha nos olhos, que coloca os dedos nos lugares que doem e diz: eu sei o que você carrega, eu sei o que você esconde, eu sei do medo que você não conta para ninguém, eu sei da vergonha que te faz desviar o olhar, eu sei do pecado que você acha imperdoável, eu sei da ferida que você esconde debaixo do sorriso, e mesmo assim eu estou aqui, mesmo assim eu te escolho, mesmo assim eu te quero. Quantas vezes você achou que precisava estar perfeito para se aproximar de Deus? Quantas vezes você pensou: primeiro eu melhoro, primeiro eu resolvo isso, primeiro eu me arrumo, e aí sim eu posso rezar, eu posso ir à missa, eu posso pedir ajuda. Quantas vezes você se afastou da igreja, da oração, da comunidade, porque sentia que não era digno de estar ali? Mas Jesus não funciona assim. Ele vai até você no meio do seu caos, Ele entra na sua confusão, Ele senta do seu lado quando você está no fundo do poço. Ficar quando você não merece, ficar quando você não pediu, ficar quando você até empurrou Ele para longe, ficar quando todos os outros foram embora. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o nosso Deus. Eu quero te fazer um convite agora e peço que você leve a sério. Se esse evangelho está tocando o seu coração, se você sente que essas palavras foram escritas para você, eu peço que você faça uma coisa simples. Ative o sininho desse canal e acompanhe diariamente o evangelho aqui com a gente. Não porque eu preciso de números, não porque eu quero estatísticas, mas porque ninguém deveria atravessar os dias difíceis sozinho. Cada vez que você volta aqui, cada vez que você escuta a palavra, você está dizendo para Deus: eu ainda estou tentando, eu ainda estou buscando, eu ainda quero te encontrar. E se você puder, deixa aqui nos comentários o seu nome ou uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só, pode ser coragem, pode ser paz, pode ser cura, pode ser família, pode ser trabalho, pode ser recomeço, pode ser perdão, pode ser luz. Eu vou rezar por cada nome, por cada intenção, e mais do que isso, a gente vai formar uma comunidade de pessoas que caminham juntas, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mesmo espalhadas pelo Brasil inteiro, porque a fé não foi feita para ser vivida sozinho. Eu quero te contar uma história agora, uma história real que me marcou profundamente. Dona Aparecida, 67 anos, aposentada, mora em Fortaleza, no Ceará. Ela perdeu o marido há 3 anos depois de 42 anos de casamento. Me contou que nos primeiros meses depois da morte dele, ela parou de falar. Não que ela tivesse ficado muda de verdade, mas as palavras simplesmente não vinham mais. Ela sentava na varanda da casa onde viveu a vida inteira e ficava em silêncio por horas. Os filhos ligavam, ela respondia com monossílabos. As amigas convidavam para sair, ela recusava. O padre da paróquia visitava, ela ficava calada. Os netos tentavam animá-la, ela sorria um sorriso vazio e voltava para o silêncio. Ela me disse assim: padre,
Eu sentia que tinha uma coisa presa aqui dentro, mas eu não sabia como soltar. Era como se a minha voz tivesse morrido junto com ele. Era como se as palavras tivessem perdido o sentido. Para quem eu ia falar? O único que me entendia de verdade tinha ido embora. Um dia, uma vizinha deixou na porta dela um santinho de Nossa Senhora com uma frase atrás: fala com ela mesmo que você não saiba o que dizer. Dona Aparecida pegou aquele santinho e pela primeira vez em meses tentou rezar. Não saiu nada bonito, não saiu nenhuma oração decorada, saiu só um choro longo, profundo, que parecia não ter fim, um choro que lavava a alma. E ela disse que no meio daquele choro, sentiu como se alguém tivesse colocado a mão no ombro dela e dito: eu estou aqui, pode chorar, eu entendo, eu também chorei. A partir daquele dia, Dona Aparecida começou a rezar de novo. Não rezas perfeitas, não rezas longas. Às vezes era só uma obrigada de manhã e um me ajuda de noite. Mas era conversa, era encontro, era a vida voltando devagar. Ela me disse: padre, eu não tive um milagre espetacular. Meu marido não voltou, a saudade não sumiu, mas eu voltei a falar. E quando a gente volta a falar, a gente volta a viver. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares. Ela falou de um Deus que ouve o choro e transforma em oração. Ela falou de uma graça silenciosa que sustenta. Agora eu quero voltar ao Evangelho, porque tem mais coisa importante aqui que a gente precisa meditar. Diz o texto que Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e tocou a língua dele com a saliva. Repara bem, Jesus não fez isso de longe. Ele não disse uma palavra mágica à distância. Ele tocou, ele se envolveu, ele usou o próprio corpo para curar. E isso é muito significativo, porque mostra que Deus não quer uma relação distante com você. Ele quer proximidade. Ele quer tocar as suas feridas. Ele quer estar presente nos detalhes da sua vida, mesmo nos detalhes que você acha feios demais, vergonhosos demais, pequenos demais. E depois de tocar, Jesus olhou para o céu e suspirou. Esse suspiro de Jesus é um dos momentos mais humanos de todo o Evangelho. É como se Jesus sentisse na própria carne a dor daquele homem. É como se ele carregasse junto o peso de todos os anos de silêncio, de todas as palavras não ditas, de toda a solidão acumulada. Jesus suspira porque ele sente. Ele não é um Deus indiferente. Ele não é um Deus que olha de cima e julga. Ele é um Deus que suspira junto com você. Um Deus que chora com quem chora. Um Deus que carrega o peso junto. E então vem a palavra Efatá, abre-te. Repare bem, não diz esforça-te, não diz melhora-te, não diz conserta-te, não diz merece-te, diz abre-te. A cura não vem do seu esforço, a cura vem da sua abertura. Receber é um gesto simples, é dizer: entra, mesmo que eu não esteja pronto, entra, mesmo que a casa esteja bagunçada, entra mesmo que eu não tenha nada para te oferecer, entra mesmo que eu esteja com vergonha, entra mesmo que eu tenha medo. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. Os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E Deus não se cansa de começar, Ele não se cansa de te dar chances, Ele não se cansa de te chamar de volta. E tem mais uma coisa linda nessa passagem que eu preciso destacar. O Evangelho diz que imediatamente os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou. Imediatamente. Não foi um processo lento, não foi uma melhora gradual, foi instantâneo. Isso não significa que toda cura na nossa vida vai ser assim, imediata. Às vezes a cura é um caminho longo, um passo de cada vez, um dia de cada vez.
mas significa que quando Deus age, Ele age de verdade. Significa que não existe situação impossível para Ele. Significa que aquilo que parece travado há anos pode se soltar num instante, se Deus quiser. E o mais bonito, o povo que viu o milagre disse assim: Ele tem feito bem todas as coisas. Não disse Ele fez uma coisa boa, disse todas as coisas. Porque quando Jesus toca a sua vida, Ele não conserta só um pedaço, Ele restaura o todo. Ele cura o ouvido e a língua, o passado e o futuro, o medo e a esperança, a ferida e a memória. Ele faz bem todas as coisas, inclusive as coisas que você já desistiu de pedir, inclusive as coisas que você acha impossíveis. E sabe o que mais me toca nesse evangelho? A ideia de graça sobre graça. Deus não te deu uma graça só e pronto, Ele continua dando graça sobre graça, uma atrás da outra, sem parar, sem contar, sem cobrar, sem fazer contabilidade. Talvez você olhe para a sua vida e pense que não recebeu nada. Talvez você olhe para o ano que passou, para os meses que ficaram para trás, e ache que foi só dificuldade, só luta, só sofrimento, só lágrimas, só decepção. Mas eu te pergunto, você ainda está aqui, não está? Você acordou hoje? Você está ouvindo essa palavra? Você não desistiu? Isso é graça. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Forças para levantar da cama quando tudo em você queria ficar deitado. Forças para sorrir para o filho quando por dentro você estava chorando. Forças para continuar trabalhando quando a vontade era de largar tudo. Forças para rezar mesmo sem sentir nada. Forças para perdoar quem te machucou. Forças para pedir perdão quando você errou. Forças para tentar de novo depois de ter falhado. Isso é graça. Não é a graça que aparece nos filmes, com luzes e música de fundo. É a graça que sustenta, a graça silenciosa, a graça que você só percebe quando olha para trás e vê que de algum jeito que você não entende, você sobreviveu, você atravessou, você está aqui. E se você está aqui, é porque Deus ainda tem planos para você. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples, mas muito poderoso. Não pense nos próximos meses como um grande projeto. Não faça promessas enormes que você sabe que não vai conseguir cumprir. Não se cobre para ser uma pessoa completamente diferente amanhã. Só faça uma coisa: abra o coração agora e deixa Jesus entrar. Pode ser com uma oração curta, pode ser assim: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra no meu silêncio, entra nas palavras que eu não consigo dizer, entra nos lugares que eu escondi de todo mundo, entra nas feridas que ainda doem, entra nos sonhos que eu abandonei, entra nas relações que eu quebrei, entra e faz morada. Eu não sei rezar direito, eu não sei o que pedir, eu só sei que eu preciso de Ti. Efatá, abre os meus ouvidos para Te ouvir, abre a minha boca para Te louvar, abre o meu coração para Te receber, abre a minha vida para Ti. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser mais elaborado, não precisa ser mais bonito. Deus não está procurando palavras perfeitas, Ele está procurando corações abertos. E se você está aí em silêncio, se você não consegue nem murmurar essa oração, tudo bem, o seu silêncio também é oração. O seu desejo de estar aqui já é oração. Deus escuta o que você não consegue dizer, Ele lê o que está escrito no seu coração. Antes de terminar, eu quero falar diretamente com você, olho no olho, coração no coração. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Você carregou pesos que ninguém viu. Você lutou batalhas que ninguém soube. Você chorou lágrimas que ninguém enxugou. E você ainda está aqui. Isso não é pouca coisa, isso é muito. Isso é graça sobre graça. O Evangelho de hoje nos ensina que Jesus faz bem todas as coisas. Ele abre ouvidos fechados,
Ele solta línguas travadas, Ele transforma o silêncio em canto e o medo em coragem, e Ele quer fazer isso com você. Não amanhã, não quando você melhorar, agora, do jeito que você está, com todas as suas imperfeições, com todos os seus medos, com todas as suas dúvidas. Se você ainda não deixou o seu nome nos comentários, eu te peço, deixa o seu nome e uma intenção. Pode ser para você, pode ser para alguém que você ama. Paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, cura, perdão, recomeço, luz. Qualquer palavra que esteja no seu coração agora, a gente vai rezar junto, a gente vai caminhar junto, porque aqui a gente é como uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. Uma família espalhada pelo Brasil inteiro, de norte a sul, unida pela mesma fé, pelo mesmo Deus. De Manaus a Porto Alegre, de Recife a São Paulo, todos juntos, todos irmãos. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã a palavra vai continuar nos alimentando. Amanhã a graça vai continuar sendo derramada. Não desiste, não larga, continua. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera. Ele está aí do seu lado, agora mesmo, sussurrando no seu ouvido a mesma palavra que disse ao homem surdo há 2000 anos: Efatá, abre-te. E quando você se abre, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, tudo pode recomeçar. E eu quero terminar com uma imagem que me veio ao coração enquanto eu preparava essa reflexão. Imagina aquele homem surdo-mudo depois da cura. Imagina ele voltando para casa. Imagina os primeiros sons que ele ouviu: o vento nas árvores, a voz de alguém chamando o nome dele. Imagina as primeiras palavras que ele disse: talvez obrigado, talvez eu te amo, talvez simplesmente o nome de alguém que ele amava. Imagina a alegria, a gratidão. Agora imagina que esse homem é você. Imagina que Jesus está tocando agora os seus ouvidos e a sua língua. Imagina que Ele está sussurrando Efatá no seu coração. Imagina os sons que você vai passar a ouvir, a voz de Deus na oração, o chamado para uma vida nova, o convite para recomeçar. Imagina as palavras que você vai passar a dizer, palavras de esperança, de fé, de amor. Isso não é sonho, isso é evangelho. Isso é o que Jesus quer fazer com você hoje. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.